Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha, Conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer. Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte. E uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção. Almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta
dia, Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa, Auto Posto e Estação Antonieta. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Em sintonia com você!
Começa agora. Programa Vento Sul, conectando você com Rádio Web Menorá, Facebook, Instagram, Rádio Interativa Pinhal FM 102,7. Músicas, notícias, entrevistas, mensagens de edificação e muito mais você encontra aqui no seu programa Vento Sul. Bom dia pra você, são 9 horas em ponto, né? E o programa Vento Sul com mais uma edição especial aí nesta manhã de segunda-feira, dia de tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, né? Que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a dica mensal, né? A soberania do vento, né? É aquele seminário com 7 mensagens, né? Que se você não ainda acessou, fica aí a dica, né? Porque esse seminário está muito atualizado, esse conteúdo, né? Falando de assuntos que estão acontecendo na nossa vida hoje. É muito atual, falando sobre a autoridade do Espírito Santo. Então, bom dia para você que está acompanhando o programa Vento Sul pelo nosso Facebook. Muito legal a sua companhia. Olha só o pessoal entrando aqui, ó. Paulo Roberto da Silveira Martins, Cristiano Luiz Veite, o programa Pão da Vida, Lucilane Oliveira, Natália Moraes. O pessoal vai entrando, vai acompanhando. Até vou deixar meu curtida aqui, né? Você pode deixar aqui o seu like, você pode deixar aqui o seu comentário. É muito importante aí que você pegue esse link, envie para todos os teus contatos e vamos juntos aí divulgar a mesa do Senhor, né? E hoje nós vamos ter também a participação do pastor de São Paulo, Cleider Alfaia, e também o pastor Paulo Menezes de Campinas, né? Também São Paulo aí, que vai nos ajudar aí a se aprofundar e a compartilhar sobre esse assunto, né? Então você que está acompanhando pelo aplicativo Pão Judá, bom dia para você. Você que está acompanhando também o programa Vento Sul aí pelo nosso YouTube, né? Rádio TV Menorá YouTube, muito legal aí a sua companhia. Você que está acompanhando também pelas FMs, a 102.3 e a 106.3. Bom dia, Espírito Santo, Pinhal e região. Muito legal aí fazer parte da sua manhã, né? Então, já nós vamos entrar aqui ao vivo com a participação do ministro da Palavra, com Cleider Alfaia e também o pastor aí Paulo Menezes de Campinas, e vamos nos aprofundar, falar um pouquinho sobre o nosso culto mundial de ontem, né? Que falou sobre o teor da mensagem, né? Que vai destruir o nosso ego, né? Que é o evangelho do reino, né? Infelizmente aí o ministro comenta que 99%, né, das mensagens aí no cristianismo tem sido o evangelho da graça, né? E estão desprezando o item, né, da nossa salvação, que pode gerar restauração e mudança de caráter, transformação de vida, que é o evangelho do reino. Então já nós vamos aí nos aprofundar sobre esse assunto, né? Até lá você pega esse link, vamos enviando para teus contatos e vamos juntos aí divulgar a mesa do Senhor. Elisângela Fortes Farroupilha chegando aqui agora, Nelise Curvelo Pelotas também mandando um bom dia pra gente, né? A todos os membros do Corpo de Cristo. E é isso aí, gente, vamos aumentar a nossa audiência aí para poder receber, né, aí a participação com esses pastores, né, aqui de São Paulo, Paulo Menezes, Campinas, Cleider Alfaia aqui de São Paulo, e também a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que já nós vamos entrando aqui, né? Até lá nós vamos estar aqui ouvindo aqui a respeito de algumas mensagens aqui no nosso quadro Ser Servo é Participar, né? Nós estamos fazendo a rebuscagem, rebuscando as espigas, né? Na nossa Rádio TV Menorá YouTube, várias mensagens, seminários que estão ali de forma gratuita, né? E a gente está aqui postando para fazer com que você se anime e volte a rebuscar estas mensagens, né? Muitas pessoas, né, não têm a TV por assinatura, né? Então pode acessar a mesa do Senhor sim de forma gratuita, indo lá na Rádio TV Menorá YouTube, vai no playlist lá, seminários, e você vai se alimentando. É importante aí não baixar a imunidade. Para aumentar a nossa imunidade, o alimento espiritual é muito importante. Então vamos lá. Se é servo, tem que participar.
Vamos botar aqui. Ser servo é participar. Você ouve agora no programa Vento Sul, o quadro que conta com a sua colaboração. Ser servo é participar. Olá, irmãos. Meu nome é Neuza Mello, sou da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, e gostaria de trazer aqui meu compartilhar sobre o seminário A Mesa do Senhor, a segunda mensagem. E eu gostaria sim de dizer que, lendo o livro de Tessalonicenses, né, a primeira e a segunda carta, a gente vê assim que aquilo que o ministro disse é verdade, aquilo que ele falou com respeito ao que aquelas cartas produziam no coração daqueles irmãos tessalonicenses. As cartas, elas produziam um cuidado mútuo, que é algo que nós não vemos hoje em dia, não na vida da igreja. Nós vemos isso nas nossas famílias, nós vemos isso entre pessoas do mesmo sangue, nós vemos isso entre pais e filhos, avós e netos, entre primos, entre irmãos. Mas na vida da igreja não se vê esse cuidado mútuo. E por isso o Ministério da Palavra traz com bastante ousadia do Espírito o estudo dessas cartas, a Igreja de Atos, né? Traduzida aí através do Ministério, trazendo essas mensagens que nos empurram para a realidade do Espírito. Ele falou ali nessa segunda mensagem que o recebimento das cartas produzia um cuidado de uns para com os outros naquela igreja. Era uma igreja jovem, eles estavam no primeiro amor. Eram pessoas que eles não tinham nenhum parentesco, mas eles tinham um cuidado, um amor mútuo, eles tinham dedicação. As palavras eram ungidas, né? Aquelas cartas eram lidas com muita fome, com muita sede do Espírito. Aquelas pessoas deixaram tudo para trás para poder seguir a vontade do Senhor. E ele disse outra coisa que nós precisamos saber, né? Que nós temos poder sobre a força maligna. Essa força do egocentrismo, né? Essa força mentirosa que nós temos, essa falsidade, essa hipocrisia que nós temos de achar que nós somos deuses, de achar que nós comandamos a nossa própria vida. Ah, eu vou na igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero. Né? Isso é algo egocêntrico, é algo maligno, é algo demoníaco. E a palavra diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. O ego já não tem mais domínio sobre nós. Então, essa segunda mensagem, ela teceu muitos elogios à igreja de Tessalônica. Era uma igreja que o apóstolo Paulo ficou muito pouco tempo nela. Mas as palavras dele, elas eram seguidas assim, fielmente. As orientações que por meio dele o Espírito dava eram seguidas com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação por aqueles irmãos. E também outro tipo de demônio, né, que ele disse foi a preguiça e o descaso. Quantos de nós procrastinamos, né? Nós colocamos para depois, nós empurramos com a barriga os nossos compromissos com Deus. E nós nunca cogitamos fazer a vontade dele. E às vezes nós precisamos sofrer, nós precisamos ter alguns abalos na nossa vida, na nossa saúde, no conjugal, na parte financeira. Por quê? Porque nós procrastinamos a entrega ao Senhor, né? E esse descaso que nós temos com a vida da igreja. E ele disse, o antídoto para que tudo isso acabe é a perseverança. Então não importa o que te acontecer, persevera, luta contra a tua própria vontade, não contra os teus irmãos.
Não contra a Bíblia, não contra a palavra de Deus, não contra o Espírito que habita em ti, mas luta contra ti mesmo. Porque isso gera perseverança, e a perseverança gera esperança, e a esperança produz a fé necessária nesses momentos que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ser servo é participar. Senhor. Alô? E faz-lhe o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Bom dia. Confia no Senhor. E faz-lhe o bem. Comentários bíblicos. Comentários bíblicos. 9h12. Bom dia para você que está acompanhando o programa Vento Sul. Já estamos aqui na tela principal com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia aí a toda a audiência, a todos os convidados aí para o programa. Que Deus abençoe a todos nós. Bom dia, ministro. Já aqui vai entrar aqui com a gente para participar. E já está entrando aí o Cleider Alfaia, pastor de São Paulo. São Paulo já está ali com o instrumento na mão. Tá achando que é Letras que Curam. Hoje não é sexta, rapaz. Hoje é dia segunda-feira. Bom dia, Cleider. Tá colocando ali o microfone dele. Tudo bom? Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Mas tu já tá de arma na mão aí, tchê? Estamos aqui, né? Prontinho pra guerra, né? Que benção. Sérgio Roberto Alves, Paulo Menezes, a graça e paz do nosso Senhor Jesus, a todos os ouvintes também. Que legal. Bom dia a todos aí, Marcos. Bom dia, Cleide. Bom dia, ministro. Bom dia. Legal, gente. Muito obrigado aí pela participação. Eu sei que é bem corrido aí, né? Início de semana. Mas Deus aí permitiu aí a participação de todos vocês aí. Mas já vamos começar aqui, já falando com o ministro, trazendo em evidência aí, né, esse tema, né, da tema central aí, que a gente vai falar sobre a dica mensal, né, propriamente falando sobre a autoridade do Espírito Santo, né, a soberania do vento. Mas antes de nós entrar no assunto proposto, ministro, eu queria trazer em evidência nosso culto mundial ontem, né, que foi falado sobre o teor do Evangelho. O ministro comentou ali que 99% das mensagens distribuídas aí no meio do cristianismo tem trazido muito em evidência e absolutizando, né, todo o reino de Deus no Evangelho da Graça, aonde está aí afagando, né, o ego, aonde está tentando, né, introduzir algo que não existe no reino, a autoestima do ego. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho, porque isso tem sido grave, né? Porque hoje as pessoas vêm para a mesa e se deparam aí com o Evangelho genuíno, com o propósito de trazer aquilo que Jesus Cristo veio trazer aqui para a Terra, que é uma oportunidade de cada um de nós cooperar com o Espírito para exterminar esse elemento que chama-se velho homem, ego, que tanto atrapalha a nossa edificação e atrapalha o estabelecimento da igreja. Ministro, fala um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem que primeiro pensar assim, ó, que o centro, o comando, a graça, a provisão, a salvação, a eternidade, está só na pessoa de Cristo, irmãos. Na pessoa de Deus, do Pai e do Cristo e do Espírito Santo. Qualquer outra coisa que tu vai querer substituir Cristo na igreja vai dar sérios problemas. Não só para Cristo,
para Deus como para nós mesmos que estivemos equivocados na liberação de conteúdo para as ovelhas. O que adianta eu dizer para uma ovelha que ela é o máximo, que ela é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa boa, ela é encharcada de religião e pecado, e dizer que ela é o máximo? Ela não é o máximo, ela tem que se converter ao Senhor, ela tem que se arrepender desses caminhos naturais, né? Claro que eu não vou dizer isso de uma forma ofensiva, eu vou fazer isso de uma forma em que a luz de Cristo penetre na mente, na alma daquela pessoa, a tal ponto que ela se arrependa de viver desta forma e se arrependa de gostar dessas coisas pecaminosas, né? Porque o orgulho veio do inferno, a gente tem que lembrar isso, o ego veio do inferno. Então ele não pode ficar na minha vida, porque eu sou de Cristo, entende? Então, essas manipulações evangélicas que a gente faz para as pessoas, que tem uma bênção, que tem isso, e ele não fica dizendo a verdade para a pessoa acha que ela é mesmo, né? Então, eu prefiro não ter nenhuma simpatia com o povo, mas dizer a verdade, né? Eu não quero elogio, eu estou aqui para abrir o coração das pessoas a entender o que é Deus e o que é a eternidade, e eles precisam disso. É por isso que esse evangelho está de pé aqui, eu estou aqui ainda, porque Deus me preserva, porque eu falo um pouquinho da verdade, né? Que uma obra espiritual de Cristo que não prega a verdade está falida. Ela já nasceu falida. Está falida, e se não houver uma reversão disso aí, daqui a pouco termina, né? Então eu não vou ser estúpido com as pessoas, mas eu vou ter que dizer a verdade. Eu não vou brigar com as pessoas, mas eu vou ter que dizer a verdade. Então eu tenho que achar um meio do Espírito Santo para colocar essas coisas e fazer com que a pessoa venha migrar para dentro de uma realidade que ela já está, só que ela não está ainda de fato, né? Então, o culto mundial ontem tem muita coisa ali que Deus falou ontem que expôs as nossas vidas, assim, que a gente ficou pelado, gente, né? Ficou pelado. Verdade. Gente, são 9h18, temos 4 minutinhos aí, eu queria deixar o Cleider 2 minutinhos aí, Cleider, para compartilhar algo sobre o culto mundial e depois lançamos a bola aí para o Paulo Menezes aí, por favor. Meus amados, sim, não. A gente tá num tempo aí que não dá pra bater papo com o demônio. Tem um áudio aí que tá aberto aí, não sei. Tá dando um som aí. Tá. Sim, não, né? A gente tá vendo, nós estamos na iminência da segunda vinda. A gente tá vendo o que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? A gente já viu o que aconteceu aqui em São Paulo há poucos dias, que ficamos 7 dias sem regiões, aí 7 dias sem luz, né? Agora no final do ano passado. Então não dá mais tempo para a gente bater papo com o demônio, né? Então assim, ou nós estamos falando da verdade, ou nós estamos falando do que é verdade, ou a gente está conversando com o demônio. Então as pessoas hoje elas estão perdendo tempo falando e se explicando e falando e conversando com um ser ali, né, que aquilo ali não vai resolver nada, né? Então não adianta a gente, né, ficar nesse tapinha nas costas nessa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação drástica, né? Nunca vista, né, no Rio Grande do Sul nem no Brasil, algo parecido com o que está acontecendo e que vai acontecer na sequência, né? Então, se o Ministério da Palavra está trazendo isso nesses últimos 3 anos aí, né, avisando, né, a gente não pode mais aceitar, né? Então, ou a gente está de um lado ou está do outro. Então, eu creio que é isso que ficou, Marcos. Legal. Paulo Menezes? Eu vou ter que pedir perdão aí porque eu não consegui assistir o culto mundial ainda, mas baseado nisso aí das igrejas, né, do evangelho que a gente assiste por aí, ontem eu estava na casa do irmão e nós compartilhando, casualmente foi falado sobre esse assunto, né, o que é o evangelho. Nós aqui no reino, a gente sempre nos separa do restante, né, no quesito revelação. E é muito difícil mesmo para a gente
olhar o cristianismo no geral e não julgar, é muito difícil. A gente passa por uma situação horrível. Levando a Vento Sul, às vezes a gente tem que visitar outros ministérios, conversar com outros pastores, é nauseante, né? E a gente vai já pedindo perdão para Deus por causa disso. Mas eu queria relatar só algo a respeito disso, finalizando aqui. O ministro, numa ministração, acho que de quarta passada, uma coisa assim, ele falou sobre o Evangelho do Reino que começou, né, no Café com Cristo, quarta-feira passada. Começou ali em Cachoeira e vai parar em Jerusalém. E aí eu conversando, eu refletindo aquilo, né, veio no meu coração assim, por que os judeus hoje são tão atípicos em relação a receber o cristianismo? Eles não querem. Mas já visto que nós aqui do reino mesmo, a gente não consegue aceitar o que a gente vê, né? E a gente não tem aquela criação judaica de temor do Senhor, a gente tem aquela criação judaica de referência, porque eles têm uma luva perfeitamente adequada para aceitar o Evangelho do Reino, eles são totalmente separados do mundo, avesso das coisas que estão acontecendo. Aí eles verem na internet ou na televisão as flashes do que é o cristianismo, aí que eles não vão aceitar Cristo mesmo. Mas, se tratando do Evangelho do Reino, eu estava conversando com o irmão, se um judeu pegar o Evangelho do Reino e pegar a Torá dele e começar a identificar o que foi revelado para nós, ele vai falar uma identificação, há uma separação, há uma referência, há um temor, há um só Senhor, que é a tecla que a gente sempre bate no reino, né? É só um Senhor, nós somos servos, então a gente entende por que o Evangelho do Reino precisa chegar lá e por que vai ter uma aceitação nos fins dos tempos em relação a isso, né? Amém? Legal, ministro, tem 2 minutinhos aí para fazer uma retomada, né, sobre esse assunto aí que a gente acabou de falar. E o que o Paulo falou é muito importante. Isso eu também penso igual, que o dia que Deus removeu o véu dos judeus e ele olhar o Evangelho do Reino, eles se atiram com uma fidelidade que você jamais viu nesse reino. Jamais viu. Porque hoje a gente sabe quais são as direções de Deus, a gente conhece os preceitos de Deus, mas a gente não obedece porque nós temos necessidades. A gente não segue a doutrina e preceito, a gente segue aquilo que o meu coração precisa, entende? A gente manipula o Evangelho, a gente tira a justiça que Deus colocou na palavra para viver ela de forma corrompida, entende? Então, eu estou aqui há muitos anos, sempre que Deus lança uma direção, as pessoas olham, obedecem o que fica fácil, aquilo que tem interesse particular, eles não obedecem. Então aí o Evangelho fica uma coxa de retalhos com várias cores, né? E uma mistura de carne com alma, uma mistura de religião com legalismo. E aí as pessoas não querem saber da igreja, porque o testemunho é péssimo da gente, né? A gente não tem paciência com as pessoas, a gente quer colocar forçadamente o Evangelho dentro das pessoas, isso não é assim. O Evangelho do Reino é uma conquista que o Espírito Santo faz de forma subjetiva por eu ensinar as coisas corretas e viver as coisas corretas diante dos olhos deles, né? Então fica difícil, né, irmão? Verdade. Mas Deus começou a arrumar, eu fiquei satisfeito, está começando a arrumar. Glória a Deus. Verdade, assim, porque se existe um povo que tem fidelidade, né, e é extremamente abençoado com sabedoria e bens naturais, é o povo judeu. Só que a fidelidade deles ainda está sem entendimento, né? E eu recordo Romanos 10, o apóstolo Paulo se dobrou diante do Senhor e rogava, né, para que eles viessem ter essa fidelidade, mas com entendimento, né? Então toda a fidelidade que deles que ainda tá para a antiga aliança, se voltar para Cristo, né? E aí então vai romper com certeza, né, ministro? Com certeza, vai ser o povo mais fiel da terra. Verdade. Gente, 9h25, né? Vamos entrar para o intervalo comercial e já nós voltamos aí então no segundo bloco falando, né, sobre esse tema e a soberania do vento. Então não saia daí, aproveite, pega esse link aí, envie para todos os teus contatos e vamos juntos aí compartilhar a mesa do Senhor. Já voltamos. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço.
Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha, Conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer. Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com o Antônio e o João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção. Almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga.
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. 9h30, estamos de volta aí no segundo bloco, né? Entrando no quadro Tema Central, assunto proposto hoje falando sobre a soberania do vento. E ministro, tendo em vista todos esses acontecimentos nesses últimos dias aí, essas tragédias aí que está acontecendo no nosso estado aí gaúcho, né, no Rio Grande do Sul, aonde a gente tem assistido, ouvido aí as notícias, né, que está comovendo aí o Brasil inteiro e até fora do Brasil aí, para estar assistindo, né, as pessoas que perderam, né, entes queridos, perderam suas casas, e é impossível nós não entrarmos para a palavra do Senhor e lembrarmos que o Ministério da Palavra já tinha nos avisado já alguns meses antes, e a eficácia do Ministério da Palavra, sim, é tão grande que nos mencionou até o mês, né, final de mês de abril, e esses acontecimentos começaram aí dia 29 de abril, né? E aí eu lembro aqui uma palavra que tem em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 12, que fala sobre o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. E aí diz o versículo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E a pergunta é, ministro, o que o Espírito Santo, né, em sua soberania, em sua autoridade, está esperando agora, né, dos crentes, de todos nós, porque a minha terra natal é o Rio Grande do Sul, minha família biológica, a família da minha esposa biológica está enfrentando, né, essa catástrofe aí. O que o Espírito Santo olha para nós agora como servos de Deus, que fomos aí presenteados tendo o ministério da palavra que tem sido eficaz nas nossas vidas? O que o Espírito olha para nós agora e está aguardando? Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Quando a gente vai comentar isso, eu quero me reportar ao Antigo Testamento. Quando Deus pegou uma nação inteira e colocou debaixo de um cativeiro de um ditador horrível, chamado Nabucodonosor. Olha o que aquele povo perdeu. Perdeu tudo. Liberdade, casa, perdeu dinheiro, perdeu propriedade, perdeu tudo. E passou a ser escravo de pagãos. Que vergonha. E aí vamos dizer que o Nabucodonosor é que promoveu esse evento, esse fato? Claro que não. Deus anunciou antes de acontecer, né? Então, nós não temos temor de Deus, irmão. A gente vê as coisas se repetir e a gente acha que, claro que a gente olhando essas cenas aí que eu estou vendo, que a gente fica ruim, que a gente se sente ruim. Mas é que o povo está de costas para Deus, irmão. Deus quer salvar pessoas. E não tem como salvar pessoas por meio de poupança gorda, conta gorda, comida à vontade, carrinho bom.
apartamento bom, casa boa. Não dá. O povo não se converte, entende? Então, na soberania do Senhor, né? Ele que determina os caminhos em que ele vai dobrar pessoas para receber o evangelho e se dobrar para ser servo de Jesus e não de pagãos como nós estamos. Você pensa que a igreja é serva de Jesus? Grande parte dela não é. Ela é serva dela mesma. Porque vive sobre o comando egocêntrico, que é um ditador do inferno. O ego é um ditador do inferno, ele governa os crentes, né? Então, as pessoas acham que está tudo certo, que não precisa mudar, que estão indo bem, que Deus está aceitando aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, assim, ó, Deus não tocou em Judá ainda. Deus tocou nos gentios e respingou nos crentes. Porque Deus quer salvar os eleitos que ainda faltam. Isso também foi anunciado. O Senhor quer salvar os eleitos que ainda faltam. Agora, o tratamento para a casa de Judá não chegou ainda. Quero dizer para os irmãos. Isso é especial. Tá? E aí, tudo que Deus esperou 20 anos, 15 anos, 10 anos para uma decisão nossa de arrependimento voluntário e não obteve, então agora Deus vai fazer uma coletiva e um ajuste coletivo com o povo, né? E aí, na hora que acontecem essas coisas, em vez de se humilharem e se dobrarem para a verdade, muitos vão sair da igreja, muitos vão se rebelar, que não vão aceitar o tratamento de Deus. Porque Deus tem uma intenção magnífica com tudo isso, levantar o teu nível espiritual para depender daquele que pode todas as coisas. Mas as pessoas não querem saber. As pessoas querem ter o domínio, a independência de Deus, quer administrar independente de Deus, quer fazer as coisas independente de Deus. E Deus não tolera esse tipo de coisa porque nós somos tão desqualificados para isso, que é uma vergonha o que a gente faz, né? Então, se Deus não estiver no comando, o que a gente vai fazer? Só vai fazer porcaria. Uma atrás da outra, porque é assim que a gente vive na igreja. Eu acho que isso vai ficar bom, eu acho que assim vai ficar melhor, mas Deus já deu direção para tudo. Então aí fica feia a coisa, entende, irmãos? É isso que eu quero dizer, a gente se comove vendo as situações, as cenas, e a gente é humano, é normal isso, mas tem que ver acima disso o que Deus tem como propósito, né? Tem que ver acima disso. O que significa um sofrimento humano perto de uma eternidade? Me diga. Eu já sou eterno, você já é eterno. O que significa um sofrimento temporário? Então eu não posso padecer para fazer tudo certo? Posso. A gente não quer. A gente quer deixar o Espírito Santo na gaveta e fazer o que quer, entende? Então, em breve, teremos novidades aí. Tá certo. E Deus não mexeu no seu povo ainda. Marcos. Deus está aguardando aí que nós viemos a nos humilhar agora, né, Cleider? Fala aí um pouquinho. É disso assim que a gente está falando também, né? O que nós vamos fazer com tudo isso agora, né? A gente vai murmurar, a gente vai conversar com seres que ficam murmurando, ficam dando ideia, e a gente sabe que são falsos mestres, falsos profetas, essas vozes que falam na nossa cabeça, né, para reclamar, para questionar Deus, né, para gerar incredulidade. Então isso agora é muito importante, isso, né, porque o que nós vamos fazer com tudo isso? O ministro falava do emocionalismo, né, no Café com Cristo, né? Então a gente precisa também olhar, agora é o momento de cada um olhar para dentro de si, porque o intuito disso é nós avançar, não recuar, né? E agora há pouco o ministro falou, alguns vão se assustar, alguns vão sair da igreja, alguns vão procurar outro discurso, mas para onde iremos, né? Para onde iremos? Tens a palavra da vida eterna, nós estamos falando aqui do evangelho do reino,
Estamos falando aqui da eternidade. Então, quando eu comentava do sim, sim, não, não, é justamente esse posicionamento nosso agora que tem que ser muito firme em relação à palavra, não é em relação ao irmão Sérgio, ao pastor. Estamos falando em relação à palavra de Deus que é pregada através do ministério da palavra, através do teu pastor. Se você observar lá, está sendo pregado o que está escrito. Agora, tem um lado teu, um lado meu que não quer fazer, que não quer obedecer. Então a gente tem que enfraquecer essa carne. E eu creio que essas atrocidades, essas coisas que estão acontecendo têm esse propósito, e principalmente como o irmão trouxe agora, de resgatar esses ímpios. Agora nós temos que estar pronto para receber essas pessoas. Nós temos que estar pronto, não para gerar mais dúvida nessas pessoas. Não, pelo contrário. A gente tem que estar firme, né, de que Deus está cumprindo com o seu plano. E assim, para fechar isso aí, Deus me trouxe aqui, ó, Colossenses 3:16. Ele diz assim, ó: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele fala aqui: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha o que a gente tem que fazer, gente, nessa hora, né, como cristão. Louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Amém? E que a gente possa, que ele fale, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Legal, Paulinho, pode falar alguma coisa sobre esse assunto aí? É a soberania do vento, né? Eu comecei a escutar, já tinha escutado a primeira mensagem, mas a vontade que a gente tem, às vezes, é de chorar e se atirar no chão, né? E é vergonhoso, né? Como que revela a gente de tudo quanto é jeito. E eu estava observando, se posso comentar aqui, nos comentários dentro da TV Menorá, dos nossos próprios comentários dentro da TV Menorá, que tem uma parte para a gente comentar, enriquecer aquela plataforma. Fica anos parado, né? Quando foi, acho que o ano de 2022 tem uns comentários, e agora apareceu outros de 2024, haja visto porque a soberania do vento se tornou a dica do mês. E o mover de Deus, né? O mover de Deus sobre a face da terra em relação ao vento, né? Eu estava aqui pesquisando, até olhando a Bíblia, no começo, quando Deus criou todas as coisas, não tem nenhuma parte ali que fala sobre o vento, né? Fala sobre o sol, o firmamento, as estrelas, mas o vento não foi relatado, né, na criação. E aí hoje a gente tem essa menção do Espírito como um vento. Eu sempre tive no meu coração, quando eu comecei a ouvir as palavras aqui do reino, que o soprar do Espírito dentro da minha alma, ela tem que estar numa passividade, no sentido de paz interior, de complemento de Cristo, de estar resoluta e satisfeita com Cristo, suprida, como se fosse uma folhinha seca sobre uma água límpida, transparente, que ela está imobilizada, sem nada. Ele está só aquele fio de água, assim, né, que a gente olha assim, transparente, parece um mar de cristal. Aí aquela folhinha seca, eu olhei em cima daquela água, aí o Espírito só dá uma passada por cima e me leva junto. Porque diz que o Espírito pairava sobre as águas, né, no começo. Então a água vai simbolizar a palavra de Deus. Eu estou ali suprido na palavra com Cristo, a folhinha seca, enrugada, ainda é meu corpo, ainda defeituoso, ruim, mas ele está sobreposto com a palavra, então o Espírito vai só soprar e eu vou ir. E a gente sabe que não é isso, a gente tem umas âncoras segurando a gente. É a âncora da tradição, é a âncora da amargura, é uma âncora de eu quero, é uma âncora que eu preciso mostrar para os outros, é a âncora de um caráter falso que a gente tem, moldado em hipocrisia. É uma coisa assim que ultimamente eu ando indignado comigo mesmo. Acho que o Senhor me bateu tanto esse dia que eu estou numa indignação da minha posição diante das coisas que o Senhor tem mostrado, que isso tem me sucumbido, sabe? Tem me contritado mesmo. E aí hoje eu estou indignado comigo mesmo, não querendo fazer mais nada, me jogar ao chão, né? Ontem o Senhor me constrangeu a respeito de trabalho. E o Senhor colocava no meu coração falando assim, ó, numa carteira assinada, tu ganhando 10 mil por mês, que é um salário bem visualmente bom, tu vai cumprir o horário, tu vai chegar 15 minutos antes para não riscar tu perder o emprego.
Daí o Senhor falou assim, como é que é você comigo? 4 horas da manhã você pode levantar, bater teu cartão e dobrar o joelho e a gente começar a conversar? E aí, na soberania do vento, o ministro traz uma palavra falando assim sobre comprar um carro invisível. Aí tu chega lá, o vendedor fala, tá aqui o carro, tu pode levar, mas você não está visualizando o carro. Tu não vai ter como palpar aquele carro. Então, tudo que é reino, hoje a gente sabe que não é visível. E ele precisa se manifestar em nós para se tornar aparente aqui fora. E ainda assim, muitos ainda não veem. Então, às vezes a gente fala de consagração aqui em casa, muito é o tema que tem voltado, né? E ontem o irmão lá do culto de Cachoeira falou sobre os livros lá, Esposa e Moderação, uma perna, o outro outra perna, ele trouxe consagração. E eu descobri que a consagração é o amor. Se resume ali, está consagrado, tem o amor. E aí eu falo assim, mas onde vem o amor? Aí para a soberania do vento, ela vai soprar nessa folhinha seca, que está pausada na palavra, contritada, toda quebradinha, não tem mais vontade de nada, e ela está repousada numa humildade, uma forma de humildade com um amor repousado dentro dela. E um dia aqui em casa, o fogo comendo, né, a briga geral, e eu no meio daquele tormento todo, eu creio que foi o Espírito repetiu 3 vezes, né, porque o Senhor às vezes avisa 3 vezes, ele falou assim, a humildade não pode ser fingida. Eu estou até sentindo um negócio ruim aqui para falar isso. A humildade não pode ser fingida. E, de novo, a humildade não pode ser fingida. Aí eu comecei a retratar o bem imitação da vida. Falei, é verdade, muitas das características do Espírito que falam lá em Coríntios 13, a gente consegue, hipocritamente, dar uma fingida e passa batido. Mas ninguém consegue caracterizar a humildade. Fica na cara que a pessoa está com falsa modéstia. Então, aquilo me quebrou por dentro. Falei, eu estou sofrendo mesmo porque eu não sou humilde mesmo, Senhor. E eu preciso ser mais quebrantado porque eu não sei ainda o que é a base da humildade, para gerar uma consagração com amor, para que tu venha fluir aqui fora e o teu mover se ministre aos outros num apenas um olhar, sem precisar abrir a boca. Tu chega num lugar com o som do Senhor, cheio de amor e humildade, os espíritos contrários vão ter que cessar, e tu vai falar do amor de Deus se precisar. Então eu tenho passado por isso muito mesmo, e tenho pedido a Deus, orado, né? Eu sempre falei no começo da minha caminhada com o Senhor aqui, que é a oração kamikaze, que é a oração quebra, Senhor, eu tenho que fazer, me dá graça, quebra. E finalizando uma mostragem do que é uma pessoa quebrantada, né? É até meio forte, mas a pessoa quebrantada tem uns memes que correm aí na internet que diz no final do ano o pessoal bota o Rocky Balboa lá no final da luta, falando assim que vem o próximo ano, todo arrebentado. E eu cheguei à conclusão que uma pessoa quebrantada, ela está naquela situação, com as vontades dela, está meio estoporada, e vem alguém dar um tapinha no rosto dela. E ela olha assim, mas eu estou tão arrebentado, por que eu vou brigar com essa pessoa? Isso é insignificante. Então estou quebrantado, sem reação, a folhinha seca ali, e mover no espírito o que é para fazer. Então eu ainda estou nesse processo e rogo a Deus que continue, e pedindo a Deus que por último fio lá, quando vier o chamado para as virgens, se eu estiver indo no lado das imprudentes, das loucas, que ele use daquele versículo de Provérbios lá, que quem endurece a cerviz vai ser quebrantado, que não haja mais conselho, para que eu possa ainda ter uma chance. Mas a minha esperança é que eu consiga chegar no chamado do Senhor, quebrantado, movido pelo vento. Se não tiver movido pelo vento, não foi quebrado o suficiente. A minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois nela sinto prazer, pois quando sou fraco aí é que sou forte. Temos um tesouro em vaso de barro. Letras que curam. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Oh, mas, gente, são 9 horas e 49 minutos. Eu não posso encerrar, né, esse quadro aqui sem trazer um questionamento, aí, uma pergunta para o ministro da Palavra, para falar um pouquinho sobre a cegueira espiritual da igreja diante de tal tragédia. A gente observa aí o Brasil todo se mobilizando, né, para trazer um auxílio natural, né, para todos os necessitados. Mas a gente não pode perder a tônica, né, ministro, que nós temos aí um foco, né, de gerar eternidade nas pessoas.
bem lembrado, o ministro no início falou, né, que todas essas provas e tribulações não são comparáveis com a eternidade que nós temos, né? Então eu queria que o ministro falasse um pouquinho, porque a igreja na terra, ela não pode perder esse foco, mesmo se mobilizando para trazer esse auxílio natural para tantas pessoas necessitadas, né? Que é muito importante. Que é muito importante, mas não se pode perder esse foco, né, ministro? Que nós temos que aproveitar a situação para gerar eternidade também nessas pessoas, né, ministro? Com certeza. Porque toda a obra do Espírito é feita por Deus, irmão. A gente se ilude achando que a gente que faz, sabe? Então, a gente tem que olhar o fluxo do rio, as curvas que ele faz. Hoje nós estamos em umas curvas meias sombria, né? Nós estamos assim bem passando os momentos difíceis e como o povo se mobilizou, se sensibilizou para ajudar principalmente materialmente as pessoas. Isso aí é muito bom. A gente vê que as pessoas ainda têm coração, têm sensibilidade, não ficam indiferentes diante do desespero e das tragédias que estão ocorrendo. Isso significa que as pessoas têm coisas ainda que agradam a Deus dentro delas. E eu vejo isso. Agora, a igreja não pode ficar omissa diante disso, de fazer projetos em cada cidade de levar o evangelho às pessoas, né? Mas de uma forma que seja divina, e não daquela forma administrada pelo ego, né? Então, a gente precisa descobrir como Deus quer fazer em cada lugar, porque não, as estratégias mudam, entende? As pessoas querem um padrão no reino, não tem padrão, tem estratégias para cada localidade, com líderes diferentes, mas que vão pregar a mesma coisa como princípio, né? Então, é bom orar para deixar Deus dirigir nessas horas, para fazer um enfrentamento de salvação, que Deus já escolheu pessoas. Todo sofrido já está escolhido. Ou ele vai dizer sim ou não para Deus agora. O sofrimento dele já é sinal de eleição, né? Marcos, muitas dicas vão vir no micro-regional, hein? Não, eu quero aproveitar aqui já e o ministro fazer um rogo aí, né? 1º de junho tá aí, região 5. Fala aí, ministro. Glória. Alô, São Paulo, planeta, Minas. Pelo que eu vejo, assim, tá tudo certo para acontecer o evento, com certeza, né? Só se Deus mudar o quadro, né? Mas vamos estar aí, depois de sequiosamente, quase 30 dias, a gente vai sem encontro, ou 30 dias realmente sem encontro, porque o último foi Rondonópolis, né? O pessoal vai estar faminto aí por um encontro de comunhão com Cristo e com o Espírito Santo, né? Nós vamos ter aí uma grande adesão aí dos irmãos, com certeza. Legal. Cleider, faz o teu marketing aí. Estamos aguardando os irmãos, né? É uma benção a gente poder se reunir, né? Tendo em vista aí a necessidade, né, justamente desse momento de muita unidade, muita comunhão, muita oração, né? Então creio que vai ser um encontro aí diferente, né? De muito clamor, né? Que venham todos, né? Se desloquem aí, os que estão longe, que conseguem vir de carro. Eu tô acompanhando aí com os presbíteros aqui da região 5 aí, Marcos e toda a turma aí. E uma van de Curitiba também, do Paraná, né? Que poderia se reunir aquela cidade tudo e vir tudo num ônibus, numa van, né? Aí, confortavelmente, no leito, fica no ar-condicionado. Né? É isso aí. Então, o pessoal todo aí, vamos carregar o pessoal para trazer, vamos se esforçar, vamos bater de porta em porta e vamos encher os ônibus aí. Eu tô vendo que tem muitas cidades se organizando com transporte, com van coletivo, né? Rio de Janeiro. Vai ser uma grande festa. Minas Gerais. Com certeza. Paulo, Minas, faz o teu marketing também. Paraná. É isso aí, Marquinhos. Fogo na bicharada. Paulinho. As considerações finais, né? Isso. É uma benção, né? Estamos aí, fizemos parte da região 5 aí. E a dica, né? Um pedido, um rogo, né? Um rogo meu aqui. A gente sabe que pessoalmente, pessoa a pessoa, nós estamos na batalha pelas almas do Senhor aí, salvação judicial, oração do novo nascimento. O Senhor tem aberto muito aqui em Campinas. A gente tem achado uma facilidade das pessoas de entregar a vida para Jesus como Salvador, né? Embora o Senhor já é outra conversa.
E o rogo meu é sobre realmente as plataformas digitais do reino, né, que ficam esquecidas, né? A gente se desespera ver 300 ou 400 máquinas no máximo quando está ligado no ministério e ver curtidas pela metade, né? E tanta maneira hoje que a gente podia usar essa maneira tão dinâmica e tão rápida de pescar em rede, né? E quem estiver escutando aí que ainda não tem o costume de dar um joinha, de compartilhar, né, de acessar lá a Menorá, botar o seu comentário, que começa a fazer isso, né? A gente não pode olhar para os outros, olhar para a quantidade, né? Se Jesus fosse olhar para a quantidade que fosse ser salvo quando ele andou aqui pela terra, ia ser desesperador, porque ele começou a sementinha lá, tinha que abranger o mundo todo. E a internet é mais ou menos isso, tu vai agir em volta da tua rede social do que tu tem acesso, daqui a pouquinho os outros vão se abrangindo o mundo todo. É uma maneira boa de evangelizar em rede. Amém? Legal, e aí ontem nós comentávamos, eu e o Cleider, né? Vamos orar ao Senhor aí para o Senhor levantar um helicóptero aí, né? Para o Ministério da Palavra aí, que aí não tem via fechada, né, Cleider? Com certeza, precisamos de um helicóptero apostólico, daí ele já sai de Cachoeiro. Não Alô, vai ter. São Paulo! Pode estar enviado que o Senhor vai chegar no local, né? Gente, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação, né? Agora tem o Vida em Abundância chegando aí também, trazendo muita dedicação especial. Ministro, muito obrigado. Sei que a agenda é longa aí. Que Deus abençoe, até a próxima. Deus abençoe. Em sintonia com você. Você ouviu Programa Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha, conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer. Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 9702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem?
Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante.
No ponto do açaí tem açaí no copo, milkshake, buffet de sorvete, monte do seu jeito e transborde de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Assis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone WhatsApp 0519-9180-247. Pra espalhar sorrisos por aí. Açaí. Jumar Modas. Roupas femininas da melhor qualidade com o melhor preço. Temos do tamanho PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calças jeans e muito mais. Agora em novo endereço. Rua Paissandu 264, bairro Vila Nova, em Panambi. Venha nos visitar. Contato fone 5599-188-5320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 991 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. O Espírito Santo sopra vida em abundância para sua casa. O Vento Sul soprou e agora os livros da editora Vento Sul estão disponíveis nos Estados Unidos. Está precisando salvar seu casamento? Ou busca um auxílio na educação dos filhos? Precisa prosperar as finanças ou receber a cura da depressão, do medo ou de doenças físicas? São vários títulos que você encontra em português, inglês e espanhol, e assim receber a vitória que está buscando. Temos também o devocional Mesa dos Pães, para você ouvir a voz de Deus todos os dias. Venha conhecer o Ventinho, o amigo das crianças, em DVDs e livros de atividades infantis. Cresça espiritualmente, enriqueça sua vida e de todos que estão à sua volta. Fone 716-346-7469. Acessem southwindproductsevs.com. Southwind Products, bringing life to you. RS Gás, revendedor autorizado Ultragás. Há mais de 10 anos energizando as famílias e os negócios em Canela e Gramado. Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado conta com um sistema de autoatendimento 24 horas. Na Avenida das Hortênsias, 4121. Em Canela estamos na Rua Batista Luzardo 255. Faça seu pedido. 549-9177-6581. Ultragás, somando energias para transformar vidas. Cuidar da sua beleza é investir em felicidade. O Estúdio Fran Santos te espera com os melhores serviços. Design de sobrancelhas, progressiva, mechas, corte, coloração, depilação e uma super novidade. Unha postiça realista para sua mão ficar impecável. Agende seu horário. 559-9127-0026. Rua Barão do Rio Branco, 452, apartamento 01, em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Estúdio Fran Santos, realçando a sua beleza.